Olha, nós vamos falar agora sobre como lidar com crianças que fogem de casa. O motivo é quase sempre a desestruturação familiar. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a psicóloga Paloma Levir. Mas antes, eu quero chamar uma manchete sobre esse assunto. Me acompanha. Olha só, criança foge e é encontrada a mais de 500 metros de distância de casa. Isso aí foi uma matéria, uma fonte do G1. E temos mais uma manchete. A criança fugiu, foi encontrada a mais de 500 quilômetros de casa. Ou seja, ela estava muito distante, né, doutora? É. Muito distante de casa. Sim. A próxima manchete nós vamos acompanhar aí agora. Garota de 16 anos que fugiu de casa deixou carta para os pais. Me perdoem. Que triste isso, né? 16 anos, é uma adolescente. Sim. É uma adolescente e a gente fica muito preocupado. Sim. Essa seria, talvez, o início da nossa conversa. É um ponto de preocupação. O que tem acontecido com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e até mesmo com muitos adultos. Sim. Conversa com a gente, fala um pouquinho sobre isso, como que nós podemos ajudar essa família, essas pessoas que estão em casa e às vezes já ouviu até algum murmurinho dentro de casa, de um adolescente ou de uma criança, eu quero ir embora, quero sair daqui, eu quero sumir daqui. Sim. Então, bom dia. Bom dia. Obrigada Bem-vinda. pelo convite, obrigada. É muito comum a gente perceber nas crianças, nos adolescentes também, essa atitude de querer sair de casa, querer fugir do ambiente que eles estão ali envolvidos. E, na maioria das vezes, eles têm alguma questão com eles, né, que os angustia muito e que eles não estão conseguindo falar sobre. Quando a gente pensa nas crianças, né, elas têm poucos recursos para falar sobre os medos, sobre as inseguranças ou mesmo sobre as dificuldades que elas têm vivido, seja no ambiente de casa, na escola, né? Então, a ideia é que quando a gente percebe comportamentos diferentes nessas crianças ou umas falas que são que a gente não está acostumado, né? Como você cita, eu quero ir embora, esse não é o meu lugar. É importante que a gente tenha alguém ali de confiança para poder chegar mais próximo e tentar entender o que está deixando aquela criança ou aquele adolescente inseguro naquele ambiente. Certo, porque a gente sabe que toda criança e adolescente, eles são contrários à correção, a repressão, aquilo que é para você colocar uma ordem, né? É natural da criança não querer concordar com o não. Sim. Né? É Sim. natural. As regras são muito difíceis de ser compreendidas pelas crianças, às vezes porque elas não têm noção ainda daquilo que os pais ou mesmo a família entende que é melhor para elas, e para os adolescentes porque eles vivem esse momento de autoafirmação. Então, eles querem instituir as próprias regras, né? Sim, as próprias ideias. Parece que eles é que mandam na situação, né? Exatamente. É uma situação que eu entendo bem disso, porque eu tenho adolescentes em casa. Sim. Eu tenho todas as fases. Eu tenho um adolescente e uma adolescente. Sim. Caminhando para a juventude. Então, é algo que eu percebo muito, né, nos adolescentes, que eles, na verdade, eles querem impor a vontade deles, o querer deles, e quando a gente chega, não, é no meu limite, é na minha regra, é no meu tempo, de acordo com aquilo que é a nossa possibilidade, de acordo com aquilo que você pode, nem tudo é sim, nem tudo é não, é tudo a questão de momento, né? Mas eles não sabem, não entendem isso. Por exemplo, os adolescentes, eles vêm com essa atitude que a gente entende, né, como uma imposição, um questionamento, enfrentamento, mas a ideia é que a gente consiga argumentar e mostrar para eles quais são os nossos valores ou, né, o que é de moral ali que a gente vai instituir
tanto na família quanto na escola, para que eles possam compreender. É fato que algumas coisas não são negociáveis, né? Por exemplo, para as crianças, o banho, quando elas falam que não querem tomar banho, escovar dente, né? Tem coisas que são regras ali para o bem-estar pessoal delas mesmo. E aí a gente não negocia. Mas, por exemplo, né, brincar um pouco mais, ou assistir desenhos, a gente vai negociar quais são os desenhos que são melhores para elas assistirem, né, que a gente entende. Na escola, vamos à escola, eu tô com dificuldade, né, a criança não quer ir, muita birra para ir para a escola, pode ser que ela esteja com alguma questão na escola, então, né? o certo seria conversar com essa criança e tentar entender, ouvir a criança, para que ela te comunique, às vezes, alguma coisa que está acontecendo. Sim. Algum fato que, às vezes, aconteceu na escola, ou que, às vezes, aconteceu em casa, igual os pais, eles têm o costume de sair para trabalhar, deixam os filhos ou com uma pessoa para cuidar, ou com alguém da família, ou com algum conhecido. Então, saber o que está acontecendo com essa criança é importante. É muito importante. Mas aí a gente precisa ressaltar que essa relação de confiança, se a criança ou o adolescente tem essa atitude de fugir de casa ou anuncia que quer fugir de casa, a relação de confiança está um pouco difícil. Então, a gente precisa trazer, seja uma outra pessoa que não tá que consegue trazer a criança ali para essa relação e falar, ou mesmo uma ajuda profissional. A criança, como ela tem poucos recursos, né, de fala, de se explicar, de se colocar quanto aos seus medos e angústias, a gente pode usar também outros recursos, Sim. como os jogos, né, nas brincadeiras, quando a criança está muito agressiva, quando ela reproduz um comportamento, por exemplo, com um boneco que não é vivenciado em casa. Então, ela está trazendo ali alguma coisa que a gente pode ficar um pouco mais atento, sabe? Então, nesse sentido, é muito importante trazer alguém de confiança, seja do ambiente familiar ou mesmo da escola. Em alguns momentos, as crianças e adolescentes se abrem com os professores, que eles têm muita confiança, para a gente trabalhar essas angústias e mostrar para a criança e para o adolescente que a gente busca o bem-estar, né? Uma necessidade de construção pessoal, né? Crescimento ali na vida delas. Então, isso é muito importante, a confiança. Ok. Então, vamos acompanhar agora, doutora, a próxima manchete. Claro. Garota foge de casa e denuncia abuso de mãe, de criação, marido e amiga. Que situação grave é essa? Gravíssima. Você vê aí no anúncio da manchete que a adolescente, né, garota, não sei se foi criança, que o recurso que ela utilizou foi fugir de casa, porque a pessoa mais próxima que estaria perto, né, para dar a mãe, proteção, para dar o que ela precisava, né? Exatamente. Ela simplesmente não teve. Ela não teve, essa relação de confiança não existia. E o recurso que ela teve foi fugir de casa. Então, não tenho segurança aqui, então eu vou embora daqui. Exatamente, né? Ela não tinha nem com quem, eu imagino, se abrir para poder falar desse assunto. Às vezes é uma questão de, se eu contar, não vão acreditar. Exatamente. Pode acontecer que pode isso acontecer e pode acontecer de não acreditarem, de colocarem a criança ou adolescente à prova como culpado. E aí, nesse caso, especificamente dessa manchete, é muito importante, nos casos de abuso, um acompanhamento profissional, né? E nós temos visto, infelizmente, os noticiários, né, em grande massa, têm divulgado tanto a violência contra a mulher, tanto violência contra a criança e adolescentes. Isso está vindo muito à tona. Eu acho que eles pararam de falar um pouco sobre política e sobre as coisas ruins e começaram a noticiar outros fatos que estavam acontecendo na nossa nação. Sim. E um desses grandes fatos é esse caso dessa adolescente que saiu de casa, mas e tantos outros que estão vivendo nessa situação e não conseguem sair nem denunciar, mas que tem às vezes alguém perto que pode tentar descobrir
com a reação daquela adolescente ou daquela criança que tem alguma coisa errada acontecendo. Sim, por isso que é importante a gente ver esse crescimento dessas manchetes e dessas notícias, porque a gente tem colocado isso ao acesso de todos. E aí as pessoas se sentem, de certo modo, mais confortáveis para falar do assunto ou para buscar pessoas de confiança para falarem do assunto. Então, são questões muito importantes, muito relevantes, que mesmo que estejam vindo à tona com mais frequência, a gente precisa trabalhar com muito cuidado, muito profissionalismo e muita delicadeza no manejo, tanto com a criança, tanto no ambiente que ela está vivendo ali. Entendi. E quando a criança ou adolescente já chega a tocar nesse assunto, sim, né? Eu vou embora, eu vou fugir de casa, não aguento mais viver aqui. Sim. O que é preciso ser feito? Como que a gente pode ajudar? Primeiro, trazer para o aconchego, né? Para a relação de amor ali. Porque se o adolescente está expondo dessa forma, com tanta braveza, né? Com tanta dificuldade, a gente precisa trazer o adolescente para perto, trazer a relação de confiança e, ao invés de instituir aí, brigar, né, com muita raiva, a gente traz o adolescente para a conversa, para o diálogo e coloca um profissional também para a gente poder trabalhar essas questões que o angustiam. Ok, muito obrigada. Obrigada a você. Eu quero agora chamar aí na tela. Converse com a criança. Sim. Sobre o que a levou a pensar sobre o assunto. É o que você acabou de nos informar. Temos um próximo. Construir um vínculo de confiança com a criança, aproximação. As crianças são tão sinceras. Sim, né? muito honestas. Falam muito tudo que eles pensam. Sim, eles falam sobre os medos, eles falam sobre as dificuldades, sobre as angústias, em casa, falam na escola, durante os jogos. Então, está sempre muito possível da gente trazer isso para próximo, trabalhar essas questões, mas a relação de confiança é fundamental. Certo, e temos um próximo. Busque a ajuda de um psicólogo. Porque, por exemplo, eu vou trazer a questão da manchete, né, da garota que foi abusada. Falo mais uma vez, se em casa ou na escola a criança não tem essa relação de confiança, o profissional, o psicólogo, é a pessoa que vai colocar a criança ou o adolescente para falar sobre o assunto e trabalhar em cima disso, especialmente na escuta, né, que a gente tem uma escuta um pouco mais sensível aí no que eles trazem. A gente tem vários recursos para trabalhar essas questões, para aquela criança, adolescente, aquele sujeito elaborar isso, essas dificuldades que eles têm trazido aí. Porque na às hora vezes não da consegue fuga. falar em casa, Sim. Mas consegue falar com uma pessoa Sim. que não conhece, mas fala assim, pelo menos ela não sabe da minha realidade, não convive comigo todo dia. Sim. Então eu vou tentar me abrir, vou tentar conversar. O psicólogo pode ser esse ajuda. Sim, ajuda. Com certeza. E às vezes acontece de muitos adultos, quando as crianças se expõem nessa relação de confiança, acabarem por banalizar esses sentimentos. Que medo que nada. Às vezes a criança expõe, né? Eu tenho medo de ir para a escola, o meu amigo tem brigado comigo. E aí a gente acaba por banalizar e não traz a realidade dela para próximo da gente e quebra esse vínculo de confiança. Né? O ouvir, né? Sim. O estar sensível para entender o outro. Isso aí não é só para os pais, mas também para os professores. Sim. Para aquele tio, para aquela tia lá da igreja, Sim. da salinha infantil, que às vezes é uma pessoa muito próxima da família e que ajuda tanto, né? Porque ele tem ali todos os temperamentos dentro da sala, dentro da classe. Sim. Mas ele consegue detectar
quando a criança está diferente. Sim. Quando a criança está reagindo com agressividade, está mais apática, mais arredia. Sim. Isso tudo são termômetros, né? Sim, os desenhos que as crianças fazem, por exemplo, né? Os registros, tanto na escrita quanto no desenho, o uso das cores, o tipo de brinquedo que elas escolhem para poder brincar, isso tudo revela os medos, as angústias, a vontade de fugir de casa muitas vezes. E quando a criança foge de casa e ela escolhe uma casa de um parente próximo, Sim. E esse parente próximo que acolhe essa criança fugitiva, cheia de medo, cheia de problemas, questionamentos, como que ele pode, às vezes, conversar com essa criança, com esse adolescente? Se ela recorreu a esse parente, quer dizer que a confiança está ali, né? Então, no primeiro momento, acolher, porque a criança não foge de casa se está tudo bem. Então, primeiro a gente acolhe, escuta e é muito importante acionar os pais, né, os responsáveis dessa criança. Porque, independente da fuga, a responsabilidade está com eles. Então, para a gente poder fazer esse vínculo aí, essa troca, né? Falar, olha, acho que tem alguma coisa que a gente precisa observar, levantar o olho e falar, vamos ver com mais atenção, mais carinho, porque a criança está precisando de ajuda. Verdade. Querendo ou não, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui agora, Sim. Ele está ajudando muitas pessoas. Eu acredito que pais, professores, conselheiros tutelares, porque Sim. são pessoas também que têm uma abordagem diante dessa situação. Sim. E isso tem, com certeza, essa nossa conversa está esclarecendo Sim. essas pessoas. E no caso, quando a criança chegou num ponto onde ela denunciou também, adolescente Sim. denunciou, ele não tem mais como continuar naquela casa, continuar convivendo com os pais, então entra aí o conselho tutelar. Sim. Para poder estar, como se diz, resgatando essa criança dessa situação. Sim, o tutor ele vai ser ali o responsável legal, né? Então, se a justiça entende que tem alguma coisa em desordem, desestruturando ali a possibilidade da criança levar a vida mais saudável, a justiça vai instituir o tutor. E aí, desde o início, o tutor precisa também acolher a criança, né? Pode ser que a criança venha num momento que esse tutor não esteja aí muito preparado, né? Não estava planejando a vinda da criança ou do adolescente, mas se a justiça instituiu, quer dizer que ele é a pessoa mais adequada para poder recebê-los. Então, acolher, trabalhar essas questões com a criança, né? Para mostrar para ela que em algum momento pode ser que essa relação, que a família volte, ou não, que ele ali é o responsável por ela agora e que em seguida eles vão se aproximar e manter uma relação de amor e de confiança. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.